Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês para esse nosso momento de encontro, nosso cafezinho ambiental. Espero que possamos ter, né, muitas outras oportunidades. Esse semestre, nós tivemos poucos encontros assim, né, com todos os alunos de gestão e convidados, mas eu espero que, né, daqui em diante a gente tenha aí muitas outras oportunidades. Bom, o mês de maio, né, que termina amanhã, ele foi um mês, assim, bastante expressivo em relação ele é um mês, né, bastante expressivo em relação à defesa do meio ambiente, porque ele traz aí algumas datas icônicas, como o Dia Internacional da Biodiversidade, o Dia da Reciclagem e no último dia 27 nós celebramos o Dia da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é um dos nossos biomas, né, um dos mais degradados, na verdade o primeiro que começou ali o processo de degradação, quando o Brasil teve, né, recebeu, né, os estrangeiros portugueses, então todo o processo de colonização, né, começou a trazer aí um processo de degradação para esse bioma tão importante que é a Mata Atlântica. Claro que hoje sabemos que os outros também estão muito afetados, mas, nós temos, a Mata Atlântica aí como, infelizmente, o início de tudo. Então, para a gente celebrar esse momento, convidei a Patrícia Batista, né. Patrícia é geógrafa, arqueóloga, historiadora, especialista em história, técnica em meio ambiente e atua no Instituto, né, de Educação Ambiental, né, que fica em Nova Iguaçu, Instituto EAE, e eles fazem um trabalho bastante interessante de recuperação de um trecho da Mata Atlântica que fica na região ali de Nova Iguaçu. Para quem não conhece, Nova Iguaçu é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, na região que a gente chama de Baixada Fluminense, né, que é uma região também, assim, sujeita a algumas questões socioeconômicas peculiares, mas, por outro lado, também uma região onde a gente ainda encontra, né, alguns vestígios ali da Mata Atlântica, ainda bastante preservados, e temos esse trabalho importante do Instituto que vem sendo feito, a Patrícia vai falar melhor sobre isso, de restauração, né, de recuperação ali daquela área, e educação ambiental com uma parcela importante da população. Por isso é extremamente relevante para todos, não só os alunos do curso de gestão ambiental, mas para todas as pessoas que se interessam minimamente pela, qualidade ambiental, e que deveriam ser todas, né, já que isso, diz respeito a todos nós. Então, Patrícia, eu vou passar para você, boa noite, fique à vontade, a palestra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Vou abrir aqui a câmera um pouquinho, só para a gente fazer a apresentação. E a Luana me ensinou que a gente não pode muito expor a figura, não. E aí a gente dá início à nossa palestra, tá? Não sei se vocês conseguem me ver. Como é que tá aí, Luana? Eu ainda não consigo te ver não, Patrícia. Espera aí. É um Eu estou pouquinho vendo lento só a sua aqui. apresentação, a sua câmera não abriu não. Se não abrir, a gente parte para a apresentação e depois abre no finalzinho. Acho que está abrindo agora. Deu um sinal aqui. Enquanto abre, só uma coisa que eu esqueci de falar. A gente faz da seguinte forma, né, a nossa atuação. O palestrante vai falar até o final. Se você tiver alguma dúvida, ao longo da palestra, você pode colocar no chat, que eu estou acompanhando, e ao final o microfone fica aberto, e o chat também, algumas pessoas não, né, ficam sem acesso ao microfone, para as devidas perguntas e comentários.
E também vou colocando a lista de presença, né, repetidamente no chat. Agora abriu, Patrícia. Agora eu estou vendo aqui. Repetidamente no chat para emissão dos certificados, ok? Então, Patrícia, agora é contigo mesmo. Boa noite a todos. Eu me chamo Patrícia Batista. Faço um trabalho, né, junto com um grupo do Instituto EAE de recuperação de áreas degradadas na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu, que nós identificamos que há 50 anos a área da Serra do Vulcão passa por um processo muito grande de queimadas e nada é feito, né? A partir de 2018, né, final de 18 e início de 19, que nós conseguimos nos organizar enquanto sociedade civil para desenvolver esse trabalho aqui em Nova Iguaçu, tá? Eu vou abrir os slides e, conforme for passando, eu vou explicando melhor como é que funciona esse trabalho. Aqui nós temos primeiro, né, a apresentação do trabalho do Instituto. Todas as fotos que vocês observarem nos slides são fotos tiradas no campo. Tá? Para mim está demorando um pouquinho a abrir aqui. São todas fotos reais de ações que realmente aconteceram ao longo de segundo semestre de 2018, até sábado passado, né, que nós tivemos um plantio no dia 28 de maio, em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, que foi na sexta, dia 27, tá? Aí, em seguida... Passo. Eu não consigo ver passar, Patrícia, não sei se o pessoal Passou está agora? vendo, mas aqui para mim tá continua passando. parada na mesma página de abertura. Para mim passou aqui, já estou no segundo slide. Não sei se está aparecendo para você. Alguém tá vendo os slides passando, gente? Não, para mim está congelado no primeiro slide tá congelado e sem ser no modo de apresentação. Espera aí. Se quiser, eu posso passar, Patrícia. Você consegue? Passo, pode deixar. Passei para o segundo aqui no meu, mas se você conseguir para mim... Agora passou para o segundo aqui, mas se quiser pois eu fico quando eu compartilhando, abro... que aí você não se preocupa com isso. Quando eu abro a tela toda, parece que ele demora um pouco e não vai. Então, vou deixar assim, qualquer coisa eu peço a você. Todos então, conseguem ver assim? Todo mundo consegue visualizar? Sim, beleza. Sim. Bom, então vamos falar um pouquinho desse trabalho, né? Que a gente tem uma parte da equipe e alguns voluntários que participam ativamente dessa recuperação de áreas degradadas. Né? A gente tem áreas que sofrem muito com as queimadas, e essas áreas são identificadas pelo gestor do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, né, que é existente na Serra do Vulcão, na face norte, e em parceria com o nosso grupo, nós fazemos aí a identificação das áreas que mais necessitam dessa recuperação. Né? Aí aqui tem uma parte dessa equipe tão grandiosa, né, que a maioria são voluntários que vão assim numa animação maravilhosa para poder fazer o trabalho naquela determinada região. Em seguida, a gente tem a consistência do trabalho, né? No que ele consiste? E sensibilizar e restaurar a consciência ambiental sem políticas partidárias, trabalhando ativamente com políticas públicas, né? A gente sensibiliza a sociedade civil de alguma forma, né? E tenta mostrar para a população iguaçuana a importância daquela área no qual é de suma importância para toda a população, mas algumas pessoas não têm a consciência do que vem a ser, né, o espaço em que a gente trabalha. E uma coisa muito interessante que a gente identifica nesses espaços, né, em que a gente vai levando essas informações, é que algumas pessoas que moram no município de Nova Iguaçu não sabem que tem um parque natural municipal no nosso município, né?
que é de responsabilidade da Prefeitura de Nova Iguaçu, né? Uma parte você tem a APA de Iguaçu, que está ali inserida. Do outro lado, a gente tem uma outra parte do município do Rio de Janeiro, que é a área de Campo Grande, né? E que faz divisa com Nova Iguaçu, e também tem um certo impasse ali por conta dessas queimadas, né? O que a gente pôde identificar é que a maioria da população joga o lixo conforme vai visitar o espaço, né? E alguns deles, com a guimba de cigarro, promovem a queimada dessas áreas. Então, assim, a gente tem um processo de conscientização nos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, né? Algumas áreas de Belfor Roxo, porque, na verdade, esse trabalho ele surgiu a partir de um curso técnico de meio ambiente numa escola estadual localizada no município de Nova Iguaçu, chamada Colégio Presidente Kennedy. E a partir da apresentação de TCC de um grupo, né, até anterior à minha turma, e depois, posteriormente, eu fui convidada para participar desse grupo, eles levantaram essa questão, né? Por que a gente não faz um trabalho nesse espaço que sofre com queimadas há tantos anos e, aparentemente, a gente não vê nenhum tipo de trabalho ser desenvolvido para que isso tenha uma parada ou uma diminuída ou um fim, né? Esse foi o questionamento dos meninos que são responsáveis por esse TCC, né? Em seguida, na turma seguinte, aí entrou o meu TCC, que era o trabalho sobre a recuperação dessas áreas degradadas, e aí nós unimos os dois trabalhos para poder levar à frente aí a ideia dessa conscientização. Aqui a gente tem algumas imagens, né, com relação ao trabalho. São alunos do curso que se prontificam como voluntários, né? Tem o Alex, que é professor dessa escola, e ele leva esse projeto de conscientização para os alunos, né, que também faz parte, e aí a gente tem aulas de campo, né, e uma vez por mês o pessoal se reúne, faz o plantio, né, referente à data comemorativa do meio ambiente, a gente segue o calendário ambiental e aí vai fazendo esse trabalho. Bom, como eu falei para vocês, a área de atuação no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, né? Uma parte dele fica em Mesquita, a outra parte fica em Nova Iguaçu, né? Bem extenso o espaço, e ali a gente tem uma extensão enorme que sofre com as queimadas. Por quê? Dentro do parque, no período anterior à pandemia, nós tivemos uma enorme visitação da própria população mesmo ao redor de Nova Iguaçu, não só de Nova Iguaçu, mas também de Mesquita, Belfor Roxo, enfim. Tem pessoas que saem do município do Rio para visitar o parque, porque a entrada é gratuita e tem inúmeras cachoeiras que podem ser acessadas, né? Claro que tem um controle específico e tal, mas a população tem acesso super fácil ali. E aí, essa população que frequenta o parque não tem muita consciência do espaço em que está inserido e nem da questão do lixo, né? da produção de resíduos. Eles deixam mesmo lá e não carregam consigo esse material. Tanto é que nós fizemos também um projeto de um mutirão com voluntários e os próprios coordenadores do Instituto, de limpeza daquela área ali. Só no caminho, nós tiramos 3 sacos foram 3, 4 sacos de 10 litros, né, daquele preto de lixo, só no caminho. Isso que nós não passamos por outras áreas, foi mais uma manifestação para que a população se conscientizasse de que subiu com lixinho, desce com lixinho.
né? E o Alex tem até uma fala que a gente ri na hora, mas é bastante preocupante. Não basta só deixar o lixo, tem que esconder, né? E a gente acha ele bem escondidinho lá, pelo meio do mato, às vezes até entrando em decomposição. É bastante complicado isso, mas tem aí algumas imagens que nos remete aí a entender como onde é, né? Como é a localização desse parque. Bom, aí as queimadas e as suas principais causas. Nós temos várias coisas que favorecem a queimada da Serra do Vulcão. Uma delas, se não a principal, né, é com relação à questão de religiosos que vão fazer suas orações nos montes e aí bota o nomezinho lá e queima na fogueirinha. Só que hoje a gente consegue conscientizar esses grupos religiosos que eles, ao final de suas orações, têm que apagar aquele material, né? Mas durante muito tempo isso aconteceu a partir desse processo, né? Outro processo, em períodos de muita seca, né? E aí você tem qualquer fagulha, vegetação muito seca, sofremos com queimadas. Outra questão, algumas pessoas cismam de criar bichinho lá em cima. Cavalo, boi, porco e tal. E aí não tem condições de manter esse animal lá em cima. Além desse animal ficar doente, né, transmitir uma série de doenças e tal, nós temos também essa ideia de que fazendo a fogueira para o plantio vai resolver boa parte desse problema. E aí depois se perde o controle dessa queimada e isso vai se alastrando. Também temos outro problema, que é a questão da habitação, né? Algumas pessoas queimam os espaços para poder construir suas casas, né? E, de certo modo, isso sai do controle da Secretaria de Habitação do município. Então, a gente tem uma série de questões que envolvem esse espaço, por ser muito grande, que implicam, né, que ocasionam as queimadas. Para vocês terem uma ideia do quão grande é o processo de queimadas, a gente consegue sentir a foligem aqui embaixo, porque eu moro próximo à área da Serra do Vulcão, daqui de casa a gente consegue ver essa queimada, e é uma coisa devastadora, porque a queimada, muitas vezes, o Edgar, que é o que aparece nas fotos, que é o gestor do parque, ele não tem subsídio suficiente para poder controlar esse fogo. E aí ele necessita de alguns voluntários que estejam próximos para poder impedir, né, e ajudá-lo nesse trabalho. Então, a gente tem uma série de questões que estão caminhando no município, né, a partir dessa nossa mobilização, né? E a partir disso foi criado o Disque Queimadas, né, que nós temos aí no slide, mostrando que qualquer área que esteja pegando fogo, né, para a gente, enquanto sociedade civil, se mobilizar, ligar para, de alguma forma, amenizar esse impacto, né, que a gente sofre diretamente com isso. Bom, diante disso, a gente tem também o nosso compromisso social, porque nós sabemos que quanto mais árvores, né, quanto melhor tiver reflorestado, melhor a nossa qualidade de vida e principalmente o nosso recurso hídrico, né? Eu vou mostrar no finalzinho um vídeo para vocês que mostra a área na qual nós tivemos uma plantação, um reflorestamento que é próximo ao Rio Contenda, que é um dos rios que tem a sua nascente na Serra do Vulcão, né? E aí a gente tem a melhoria dessa água, a melhoria da qualidade dessa água que chega aqui
para nós enquanto Baixada Fluminense, e a Baixada Fluminense abastece praticamente todo o município do Rio, né? E a gente tem que repensar essas questões de queimada aqui. Bom, mas nem só de recuperação de áreas degradadas vive o grupo, né? Temos aí as fotos de uma feira criativa que foi pensada junto com a Secretaria de Meio Ambiente do município, no qual nós levamos vários artistas do município que trabalham com fazem trabalhos com material reciclável, né, e dão destinos melhores aos resíduos, né, conduzem melhor essa questão da reciclagem. Então, a gente teve um grupo no qual houve uma troca muito grande. Até a troca de livros nós fizemos. Né, quem tinha alguns livros que não usava mais e levou para lá, e assim nós fizemos algumas trocas e tal. Então, é mais uma interação, né, social do grupo com outros grupos que estão inseridos nessa abordagem, mas que às vezes não tem espaço nem voz para mostrar isso. Né? Então, a gente resolveu unir todas essas pessoas para poder desenvolver aí a feira criativa. Bom, em seguida, o mutirão de limpeza, que eu falei anteriormente, né? A respeito desse trabalho que nós fizemos todos juntos, inclusive com os alunos do Kennedy, que estiveram presentes, participando ativamente, né, com relação a esse mutirão de limpeza. A galera participou e depois isso ainda gerou outros trabalhos, né, com relação a esse mutirão. Né? Foi uma iniciativa do grupo que aí foi agregando outros valores, né? E também os voluntários. Tivemos também um dia no parque, né? Para as pessoas visitarem o espaço, mas causando o menor impacto possível. Porque qualquer pessoa que vá visitar o parque ou vá fazer, né, parte desse projeto de recuperação de áreas degradadas, necessariamente vai causar um impacto leve, mas causa. Né? E a gente tenta orientar da melhor forma para que as pessoas carreguem os seus resíduos, carreguem os seus lixinhos. Né? A gente orienta com relação à alimentação, que a gente não pode levar uma alimentação muito pesada para passar mal lá em cima, até chegar ao socorro, enfim. Uma série de coisas, roupas leves, né? Se tiver muito calor, protetor solar, repelente, tudo isso tem que ser conduzido e orientado da melhor forma para que não haja imprevistos. Né? Tem um determinado momento que há uma troca, né? Em determinadas ações, a gente se organiza para fazer piquenique, e aí tem, às vezes, roda de conversa. A gente tem uma senhora que participa ativamente, ativista ambiental daqui da Baixada, meu pai, fugiu o nome dela. Ela tem 83 anos e ela sobe como uma menina de 10. Eu fico impressionada com a disposição. Dona Raimunda, lembrei o nome dela. Dona Raimunda, 83 anos, disposta, sobe conversando, desce conversando. E, assim, uma enciclopédia ambiental. Né? Conversar com a Dona Raimunda é aprender, assimilar a Serra do Vulcão, porque ela tem uma vivência ali de mais de 50 anos. E nós, enquanto condutores do projeto, a gente necessita, né, que essa oralidade seja transmitida para nós enquanto grupo. Né? Maravilhosa, assim. Não sei se eu coloquei uma foto dela aqui, mas se tiver eu mostro quem é. Bom, aqui a gente tem os primeiros resultados, né, as primeiras nascentes que foram recuperadas a partir desses plantios, né, dessas ações de plantio. Né? São localidades diferentes e a gente pôde identificar alguma dessas áreas já no processo de recuperação.
Em seguida, a gente tem umas fotos com as crianças, inclusive minhas filhas estão presentes, né, nessas fotos, né, o trabalho de educação ambiental com os pequenos. A gente tem um enorme cuidado quando eles aparecem para fazer parte das ações, porque às vezes os intempéries, né, podem aparecer e a gente conduz isso aí da melhor forma, né, tenta trabalhar com uma trilha um pouco mais leve, conduzindo aí os pequenos e mostrando a importância desse plantio, né? Eles saem de lá maravilhados, porque muitos não têm contato, não moram em apartamento, não têm contato com terra, com vegetal, com nada, e aprendem muito, e nos ensinam também, né? Eu e boa parte do grupo acreditamos que a educação ambiental ela deve partir das escolas, né? Dos pequenos que estão ali formando a sua personalidade, formando a sua consciência, que aí no futuro nós teremos adultos totalmente conscientizados, né? E com empatia com a causa, né? A ideia é basicamente essa. E aí os nossos principais projetos, né? Que eles queimam, nós plantamos, e orientar para conservar. Né? Como é que surgiu Eles Queimam, Nós Plantamos? Com essa observação, né, de perceber a queimada ao longo de mais de 50 anos acontecendo na Serra do Vulcão, e aí os meninos se organizaram com a apresentação do TCC, né, e solicitaram que houvesse alguma ação naquela área que pudesse transformar ou modificar essas queimadas, né? E aí, um belo dia, nós todos, né, nos reunimos pensando sobre o projeto, fazendo o balanço das ações e tal, e aí a gente tinha que nomear esse projeto, né? E a gente estava um pouco chateado, porque um dia depois dessa ação de recuperação de áreas degradadas, uma boa parte do que a gente tinha plantado pegou fogo, né? E aí um membro do grupo disse o seguinte: não tem problema não, eles queimam, nós plantamos. E aí todo mundo caiu na gargalhada e o nome do projeto ficou exatamente esse. Né? Na verdade, era Se Eles Queimam, Nós Plantamos. Aí nós demos uma encurtadinha e virou Eles Queimam, Nós Plantamos. Tá? Vocês podem ver, no finalzinho tem a mídia social, vocês vão poder acompanhar, quem tiver interesse. Tem o canal no YouTube que tem os vídeos com relação às ações que fazemos e tal. E também temos o Orientar para Conservar. Né? Nós temos em Nova Iguaçu uma área na qual muitas pessoas saem do município do Rio para utilizar essa área, que é uma rampa de voo livre. E aí você tem vários grupos que vão conhecer essa área, né? Durante a pandemia, nós pensamos nesse projeto Orientar para Conservar, porque tinha mais de 1.000 pessoas subindo por final de semana, porque tudo fechado, né? Ali era o único espaço em ar livre no município de Nova Iguaçu que não tinha nenhuma proibição de acesso. E aí as pessoas corriam para lá para poder ter uma vista, né? Ter uma distração, um contato com a natureza. E aí fizemos um levantamento, né? E podemos observar que mais de 1.000 pessoas passavam durante o final de semana para poder acessar essa área da rampa de voo livre. E aí pensamos, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque muita gente nessa área vai causar impacto, né? E também o que chamou nossa atenção é que algumas pessoas subiram com a alimentação inadequada e começaram a passar mal lá em cima. Então, o Corpo de Bombeiro começou a ser acionado para poder dar assistência a essas pessoas que estavam acessando a rampa. E aí nós colocamos uma tenda na metade da trilha, né, para orientar as pessoas, né, ciclistas, pessoas comuns que não conheciam a área, subiam a esmo, para orientar essas pessoas a maneira na qual elas tinham que acessar esses espaços, né? Descer com os resíduos,
não deixar guimba de cigarro, era até bom que evitasse, né? Não levar bebida alcoólica, quantidade de água, alimentação principalmente. Tinha pessoas que estavam subindo com uma garrafinha de 300 ml de água. E, assim, é uma distância bem grande, né? Então, não custava ficar desidratado. Né? E as pessoas não tinham essa consciência, achavam que era suficiente uma garrafinha de 300 ml para subir e descer. Né? E a gente sabe que não, a gente que frequenta aquela área sabe que não é suficiente. Né? Então, no mínimo, 5 litros de água. Né? E aí, com essa orientação, a gente conseguiu conscientizar uma boa parte das pessoas que estavam acessando aquela área e mostrar para essas pessoas que a coisa não era de qualquer jeito. Né? Então, como se fazia importante nós estarmos ali, né? Ficava um grupo no sábado, um grupo no domingo, orientando as pessoas que vinham para conhecer a rampa de voo livre. Tinha pessoas de lugares mais distantes do Brasil. Já tinha gente de Minas, Espírito Santo, muita gente do município do Rio, né? Algumas pessoas ali da Baixada, né? Japeri, Queimados, que foram lá para conhecer esse espaço. Né? E aí, em seguida, a gente tem a foto do grupo na entrada do parque, né? Alguns coordenadores do grupo, alguns alunos voluntários, algumas pessoas que deram início aí a todo esse trabalho, né, que hoje a gente vem colhendo frutos aí bem legais com relação a essa pesquisa. Tá? Em seguida, nós temos aqui o agradecimento, esse é o grupo, algumas pessoas não estão mais conosco, mas, de qualquer forma, tem que ser lembrados, né? E a gente tem que agradecer porque encabeçou aí o projeto junto conosco, tá? Em seguida, temos as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que vocês podem acessar e ter mais contato com o trabalho do grupo, né? Que é bastante interessante. E se quiserem fazer parte aí do grupo de voluntários, a gente tem um grupo no WhatsApp também, que é onde a gente avisa quando que vão acontecer as ações de plantio, né? E convoca o pessoal que estiver disponível naquela determinada data para participar daquela ação do mês, tá bom? Tem um videozinho aqui, não sei se consigo passar aqui, Luana, help. Você abre o vídeo, né? Pausa ele e Ah, compartilha tá. a janela. Vou Beleza. compartilhar, compartilha a janela. Tá. Se não Fazer conseguir, isso é só aqui. avisar que eu passo aqui. Tá. Vamos tentar. Acho que eu tinha deixado até Engatilhado. já na agulha aqui. Nossa, mas demora, gente. Dá vontade até de cantar aquela musiquinha do telemarketing, né? Que as pessoas ficam aguardando. É verdade. De tanto que demora. Vamos ver, acho que eu consigo aqui, peraí. Os nossos serviços de internet estão cada vez mais abençoados. Ah, é desse jeito. Vamos ver. Acho que tá indo. Demora mesmo. Acho que foi. Ver se vocês conseguem ver. Ainda não. Agora tá indo. Agora tá indo. Peraí. Tá indo, né? Vou tentar abrir, colocar em tela cheia, aí fica melhor.
Tá conseguindo ver, Luana? Ver, sim. Ainda não está passando, mas consigo ver a tela. Ouvir ainda não está passando, né? Beleza, Não. então vamos ver se a gente consegue aqui. Tá? Pronto. Tá indo bem quadro a quadro, bem devagar. E sem som. Para mim aqui está passando legal. Quer tentar passar aí? Quero. Peraí, deixa eu pegar o link Ele é aqui bem que você me curtinho, mandou. tem pouco mais de 3 minutos, mas... Deve ser o sinal da internet mesmo, às vezes acontece isso. Bota o link aqui no chat para mim, você consegue? Porque até o WhatsApp Web abrir aqui leva 1000 anos. Peraí. Porque tem uma opção para marcar para compartilhar o som do computador. Às vezes, quando a gente está pela web, a gente não consegue fazer isso. Ah, entendi. Já aconteceu comigo. Já achei aqui o link. Compartilhar. Achou? Achei. Meu talento que é uma beleza. É porque o WhatsApp Web agora é um parto para abrir também, né? Cadê você? Ação de reflorestamento. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Peraí. Só um minuto, pessoas. Estamos indo. Tem que marcar aqui para compartilhar o som do abriu computador. aqui. Incluir o som. Agora vai. Salve, salve aí, estamos aqui no dia 19 de fevereiro, fazendo o primeiro plantio do mês. A gente subiu aí com cerca de 40 pessoas e plantamos mais de 200 vegetais. Hoje, só para reflorestar aqui, esse trecho que é o Rio Contenda, a gente tem a descida dele aqui. E todo esse vale que está sendo plantado agora vai ajudar com que esse rio ele tenha mais recurso hídrico e consiga manter mais água. Tutor junto antes de fechar, senão depois a gente faz muita força para colocar o tutor. E outra coisa, as mudas que tem umas 5 ou 6 que estão na lata, da lata, pode enterrar com lata e tudo, porque se for tirar, corre o risco da pessoa se machucar. Então não tira da lata. Essa ali que está no balde prático, aquela ali, o pau-brasil, aquela ali dá para cortar. Eu tenho faca aqui, a gente corta. Mas a lata não, já está em estado de decomposição, é só colocar ali. Tá bom? Para ninguém se machucar, para não ter corte. A gente observar o que é serra hoje, né? Esse descampado, pelo menos essa área aqui, né? Só um instantinho que eu vou aumentar, pessoal. Fazendo o primeiro plantio do mês, a gente subiu aí com cerca de 40 pessoas e plantamos mais de 200 vegetais. Hoje, só para reflorestar aqui, esse trecho que é o Rio Contenda, a gente tem a descida dele aqui. E todo esse vale que está sendo plantado agora vai ajudar com que esse rio ele tenha mais recurso hídrico e consiga manter mais água. Tutor junto antes de fechar, senão depois a gente faz muita força para colocar o tutor. E outra coisa, as mudas que tem umas 5 ou 6 que estão na lata, da lata, pode enterrar com lata e tudo, porque se for tirar, corre o risco da pessoa se machucar. Então não tira da lata. Essa ali que está no balde prático, aquela ali, o pau-brasil, aquela ali dá para cortar. Eu tenho faca aqui, a gente corta. Mas a lata não, já está em estado de decomposição, é só colocar ali. Tá bom? Para ninguém se machucar, para não ter corte. A gente observar o que é serra hoje, né? Esse descampado, pelo menos essa área aqui, né? Esse lugar seco. A gente trazer essa floresta do pertencimento, trazer vida, né? Para a serra, para esse lado de cá. E estar plantando aqui é um ato de amor para os
amigos que estão fazendo esse trabalho e para o que a gente quer ver daqui a uns anos, né? Bom, pessoal, esse vídeo mostrou um pouquinho do trabalho, né, que a gente realiza na Serra, né? Não sei se vocês conseguiram ou repararam, a dona Raimunda estava ali no vídeo, subindo, né, com toda a tranquilidade possível que cabe a ela no auge dos seus 83 anos, né? Como disse uma adolescente de 10, 12, a gente fica impressionado de ver a bagagem de conhecimento que ela tem com relação a essa questão ambiental na Baixada Fluminense, né? Participa até hoje ativamente dessas discussões, desses debates e tal. Até pouco tempo nós tivemos um espaço de auditoria pública aqui no município de Nova Iguaçu, na Praça de Tinguá, né, para ver se vão transformar ou não a Rebio em parque, e ela estava lá, presente, ativa, solícita, né, como todos os outros movimentos voltados à questão ambiental no qual ela participa. Maravilhosa, né? Qualquer dia desse eu vou gravar uma entrevista com ela para que ela coloque em pauta todos os trabalhos que ela pôde realizar na Baixada Fluminense, mais especificamente Nova Iguaçu e Mesquita, né? Bom, a princípio, esse é o nosso trabalho, né? Alguns de vocês podem estar se perguntando como que a gente consegue as mudas para fazer o plantio, né? Nós temos um trabalho social com a SEDAI, que agora não sei como que vai ficar, porque com essa mudança da Águas do Rio, né? Nós temos uns trâmites ainda a acertar. A SEDAI fornece mudas mudas, né, com vegetais de Mata Atlântica, para que nós possamos fazer o plantio dessas áreas, né? Recuperação dessas áreas que sofrem com a degradação das queimadas de inúmeras causas, nos quais eu pude apresentar algumas aqui para vocês. E é isso. Pessoal,
Obrigada, Patrícia, como sempre, né? Você traz aí para a gente uma perspectiva muito legal dessa parte de educação ambiental e de recuperação. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode levantar a mão, colocar no chat, estou acompanhando. Eu. Pode falar. Boa noite a todos. Queria saber como que faz para poder participar desse voluntariado. E se tem que colocar algum chat, você vai colocar aí para a gente. E como é feita essa conscientização desde novo, as crianças até chegar a certa idade, para a população. Posso responder, Luana? Lógico, com você. Então, eu posso disponibilizar o meu contato, né? E aí a gente passa para os meninos e coloca no grupo. Também temos as mídias sociais, né? Vocês podem procurar Instituto EAE, tanto no Instagram quanto no Facebook, e fazer contato também, né? Porque não é só uma pessoa que responde pelo contato, né? Quem estiver disponível lá que faz esse primeiro contato. Com relação à questão da educação ambiental, nós temos alguns projetos que ainda não foram colocados em prática, né? E o primeiro deles é trabalhar a educação ambiental nas escolas do município, né? Que foi pautado aí, levantada essa questão há um tempo atrás, mas ainda não conseguimos desenvolver isso. Né? Há um tempo atrás, nós promovemos, né? A prefeitura, melhor dizendo, a Secretaria de Meio Ambiente do município promoveu uma live com crianças que têm a proximidade com essa questão da educação ambiental. Inclusive, a minha filha mais velha participou, né, e enfatizou muito essa questão de se desenvolver a educação ambiental na escola, né, porque é a partir dali que a criança tem o primeiro contato, depois as aulas de campo vão fortalecer isso, né, essa ideia, essa conscientização, e partindo daí é que nós temos os adultos mais conscientes, né? Mas, a princípio, as crianças que vão às ações de plantio são levadas por nós, né? Nós que fazemos parte do grupo, sejam voluntários, sejam coordenadores, levando os nossos filhos, afilhados, quem tiver disponível, né? Sobrinhos, e aí a gente vai levando essas crianças para lá para poder ter um primeiro contato com essa ideia de educação ambiental, né? De plantio, fazer entender a importância desse plantio, por que não pode cortar árvore, por que não pode botar fogo, por que não pode jogar o lixinho lá e vir embora, enfim, todas essas questões a gente desenvolve com as crianças. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Patrícia, boa noite. Você citou os vários problemas que existem, né? Dentro de um parque nacional, seja de uma APA. E para você, eu gostaria que você me dissesse o que você encontra mais, quais são seus principais entraves dentro desse parque, assim, gente mal educada, gente que não conhece, quais são que você acha que são os principais? Olha, tem tanta coisa. Tem tanta coisa, e assim, coisas inusitadas. Uma parte da população acha que nós vamos invadir os terrenos, a partir do plantio a gente vai morar ali e não vai sair mais. Outra parte da população que desenvolve esse trabalho religioso acha que a gente está indo para lá para dizer que o que eles fazem é errado. A gente tem o impasse do poder público, que influencia diretamente,
né? Algumas questões têm que ser negociadas. Encontramos, sim, pessoas mal educadas, pessoas até que partem para a agressão, porque a gente chega de uma maneira educada e diz para ele, olha, o seu lixo não pode ficar aqui, porque prejudica e tal, não sei o quê. Mas alguns não aceitam essa conversa, né? Então, por isso que a gente nunca participa dessas ações sozinho, sempre tem alguém conosco, né? E os guardas municipais do parque, né, participam lá, estão sempre fazendo a ronda enquanto a gente está presente, porque a gente precisa disso, porque a gente encontra as mais variadas pessoas, né, das mais variadas índoles. Então, a gente também não sabe o que vai encontrar a cada vez que vai a esse espaço, levar um pouco de sensibilização, né, de conscientização para essas áreas. Então, é bastante complicado, mas hoje, isso eu digo no início, né? Hoje as pessoas já nos reconhecem de outra forma, né? Porque a gente já faz uma interação com a população local. Tem uma menina, inclusive, que desenvolveu o comércio de água de coco lá, né, na área, e ela tem uma gratidão muito grande pelo nosso grupo, porque pôde influenciar diretamente na renda familiar, né, dela, do esposo, dos filhos. Então, assim, tem um trabalho de consciência, sim, mas algumas pessoas ainda resistem, né? Mas está caminhando. Eu confesso que no começo era bem pior, e agora a gente já consegue passear, né, entre aspas, por esses espaços sem ser julgado da forma incorreta, né? Mas essa, assim, a gente já foi posto para correr várias vezes de lá. Né? Quem é essa gente? Vai tomar minha terra? Assim, dessa forma. E é engraçado, porque a gente não está ali para isso, né? Muito pelo contrário, até para mostrar para esse morador o que ele pode fazer para ter melhorias, né, naquele determinado espaço, dependendo do que ele pensa, do que ele vive, a partir da realidade dele, para desenvolver outras questões que envolvem aí a educação ambiental. Respondido, Tatiane? Eu não consigo ver o nome, agora vi. Você falando. Respondido, dona Luana, respondido. Mais alguém, gente? Então, É só um comentário, porque as pessoas veem um trabalho, eu já trabalhei no PNT, as pessoas veem um trabalho bonito, mas não sabem as coisas que a gente passa, né? Inclusive em relação a bandidos, essas coisas Sim. também, né? Então, assim, Tem uma área do parque que ela fica dentro de uma comunidade aqui da Baixada chamada Chatuba de Mesquita. Sim, tem uma parte Nova sim. Iguaçu, não, minto, tem uma parte Mesquita e uma parte Nilópolis. Pois Inclusive, para ter acesso à entrada principal do parque, a gente tem que passar por dentro da comunidade. Então, assim, tem toda uma negociação, né? Sim. Enfim, para passar por ali em segurança. Então, assim, as pessoas veem um trabalho, bonito, por que não tem mais? É porque eu acho importante a gente falar dos entraves, quais são as nossas dificuldades, porque nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é só beleza, né? Precisa passar por um monte de coisa, às vezes nem é só dinheiro, às vezes é segurança pública, às vezes né, má vontade, às vezes é desinformação, é mais de um fator que influencia o tal parque, o tal APA estar do jeito que está, né? Exatamente. E às vezes o fato de se queimar, nós plantamos de novo, né? Não é nem tanto isso, até quando nós seremos resilientes em relação àquele local, né? Então, até quando vai essa força de vontade, até quando vai essa vontade de querer mudar. É isso. Obrigada, Patrícia. O Rui está querendo perguntar para você. Isso. Vou abrir agora espaço para o Rui. Rui, fica à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite. No caso da educação ambiental, a gente tem, por princípios, como professores, eu sou professor, a gente tem que dar esse incentivo cada vez mais para o discente. Se ele vê o empenho do professor, ele vai se sentir interessado na aplicação do cotidiano dele para uma educação ambiental. Isso parte muito da escola. E ele leva isso para casa e amplia de uma forma radial toda a educação daquele ambiente de conscientização, tanto da Mata Atlântica, quanto do Cerrado, quanto da Caatinga. Isso também é visto tanto no Nordeste brasileiro, como aqui na região Sudeste, mais em ênfase na Mata Atlântica. Eu vim do Nordeste e presenciei todos esses aspectos que foram ditos aí da Mata Atlântica, mais para a região Sudeste, lá no Nordeste também, entendeu? Então, às vezes, a infraestrutura não chega por causa de uma situação socioeconômica, por causa da falta de segurança pública, por falta de toda a estrutura que poderia ser muito mais incentivada na área educacional, tanto da educação primária como na educação de segundo segmento, tal como o ensino médio. Concordo com você, Rui. Eu sou professora do ensino médio, né? Sou professora de biologia, inclusive. Nós temos lá nos... Patrícia, eu te pulei, né? Desculpa. Nada, imagina. Ele falou em educação, aí você sabe que educação Pois já a é a gente minha fica logo segunda casa, nervosa. né? É minha segunda casa, né? Tem a parte da gestão ambiental e tem a parte da educação que andam juntas. E assim, a gente tem os parâmetros curriculares, onde a educação ambiental é um tema transversal, né? Então, em teoria, essa importância da abordagem da educação ambiental desde a primeira infância, né, desde o ensino infantil, ela é colocada ali, né, dentro dos documentos norteadores. A questão é que falta formação, né? Então, eu acho que isso é algo até para nós, né, da área de gestão ambiental, vocês alunos, né, que estão nesse processo de formação e que dentro desse processo a gente acaba aí permeando quais as possíveis áreas que a gente pode atuar, né? Eu acho que uma coisa que vocês podem pensar é na elaboração de projetos, de ações, pensando na formação desses docentes também, né? Porque eu, por exemplo, sou professora de biologia, tenho uma atuação na área ambiental já há bastante tempo, então eu consigo levar, né, essas questões para os meus alunos, mas não são todos os professores que têm essa visão, né? E não é culpa deles, eles não receberam a formação para isso. E, além disso, sendo um tema transversal, ele não é um tema para ser trabalhado em ciências em biologia, ele é um tema para ser trabalhado interdisciplinarmente, né? Porém, isso acaba não acontecendo. Eu tenho aí já quase 20 anos de ensino público estadual, né? E vejo que realmente não acontece, né? Então, eu acho que a importância, primeiro a gente entender o que é educação ambiental, né? Porque a gente tem aquela educação ambiental conservadora, que é aquela ideia de, olha, se eu não jogar papel no chão, né, eu já estou fazendo a minha parte. Não é que você não esteja fazendo, você está. Mas qual é a conexão do todo? Né? Como a Patrícia colocou aqui, né? Quando você faz né, o plantio, né, que você leva aquelas crianças ali para mostrar aos professores, como você falou, você é professor, quando você dá o exemplo, demonstra a interligação, né, entre os biomas, entre os seres vivos, claro que dada, né, o nível de formação, o nível de conhecimento, você coloca aquilo como parte do dia a dia, né? E aí você começa a mudar a visão daquelas pessoas em relação a isso. Só que é um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho que a gente consegue fazer do dia para a noite. Nossa, eu vou deixar você responder, Patrícia, porque eu me imagino na sua não, resposta. Eu queria abrir um parênteses, porque o Rui é meu colega de trabalho, a gente faz essa dobradinha aí de educação ambiental na escola. Né? Às vezes a gente dá aula junto e tal, e aí até agradeço a participação dele.
cara assim, sensacional, profissional brilhante, e eu Muito tenho a bem-vindo. oportunidade de estar aí trocando com ele em sala de aula também. A gente faz essa troca, né? Porque ele trabalha com física e química, eu entro com educação ambiental, com gestão, Rui, vamos fazer, e ele topa, e Patrícia, vamos fazer, e vamos embora, e os alunos entram na nossa. Né? Então, assim, eu deixo ele à vontade para dizer, porque o que ele disser são as minhas palavras também por conta do trabalho que a gente desenvolve. Né? A gente sabe os entraves que a gente sofre, porque nós trabalhamos no município de Belford Roxo, né, aqui na Baixada Fluminense, numa localidade rodeada por comunidades, né? E não é uma comunidade só, cada espaço, cada esquina tem uma gestão, vamos dizer assim, de pessoas diferentes, e a gente no meio disso trabalhando com educação, né? O que eu sinto naquela determinada área ali é que a gente não consegue desenvolver um trabalho de educação ambiental com a maioria da população, até mesmo com os alunos da escola, por conta do descaso do poder público que influencia diretamente naquela determinada área. Na esquina da rua da escola, a gente tem um amontoado de lixo que numa semana o caminhão tira, na outra a população taca fogo, no dia seguinte está tudo lá de novo. Né? Há pouco tempo nós tivemos um evento no Rio de Janeiro com relação à chuva, que em áreas como aqui na Vila Nova, né, é um lugar que eu sou nascida e criada, nunca entrou água na casa de ninguém, entrou água na casa das pessoas por conta de toda essa variação climática, e aí você para pensar naquela área ali do município de Belford Roxo, com aquela quantidade de lixo na rua, sabe, é surreal. Só, assim, eu contando, pode ser até que ninguém acredite, mas tem o Rui aí para confirmar que o que eu estou falando com relação à questão do meio ambiente é esquecido, é ignorado, né? A gente, por mais que trate isso em sala de aula, tente conscientizar, o aluno vira e fala assim, é só tacar fogo, eu vou reciclar para quê? Sabe? E a gente tem esses entraves em áreas como essa que a gente trabalha, assim, é bastante complicado, mas a gente precisa resistir a isso, porque fazer o aluno entender que, eu sempre falo isso em sala de aula, é a gente que precisa, porque a meio ambiente tem a capacidade de se regenerar, né? Com tempo, ou com muito tempo, com muitos anos, com bilhões de anos, mas e a gente? Não. Então, a gente precisa que esteja tudo equilibrado para minimamente conseguir viver nesses espaços, né? E é muito difícil mesmo. A gente tem vários entraves, assim, mas estamos resistindo, né, Rui? A educação é sempre resiliente, né? Nós educadores, estamos sempre superando assim, mais do que a gente acredita que possa. Né? Pois é. E para a galera assim, de gestão ambiental, eu acho muito importante que vocês tenham, né, interiorizado essa experiência que a Patrícia trouxe, porque a gente, logicamente, né, para a gente chegar nesse nível da graduação, a gente trabalha com uma série de questões teóricas, né? E às vezes a gente lida com essas questões na teoria, acreditando que a gente vai ter um ritmo de trabalho de certa forma tranquilo, né? Ou então não consegue ter a verdadeira consciência do tamanho dos desafios. Então, esse tipo de palestra, esse tipo de conversa, né, ele acaba sendo muito importante para a gente ampliar um pouco essa visão. Aí eu queria trazer só algumas coisas, algumas informações complementares, tá? Se a Patrícia não se importa. Claro que não. Só assim, né, para a gente fazer esse paralelo, já que a nossa palestra hoje ela foi estimulada especialmente por esse, né, pelo Dia da Mata Atlântica, que é um dia que foi estabelecido aí há alguns anos como um dia para se conscientizar sobre a importância desse bioma.
embora a gente saiba que não é o único bioma que precisa né, de atenção, mas a Mata Atlântica chama atenção, pelo que eu falei no início, por ter sido ali o primeiro ponto, né, de degradação do Brasil. Né? Os povos que existiam aqui antes, né, que viessem pessoas de fora, eles viviam de forma sustentável. Né? Então, a degradação, a extração de madeira, depois a extração de minérios, isso tudo começou na Mata Atlântica e foi depois se ampliando para outros biomas. O termo bioma, né, como muitos de vocês já passaram aqui, né, para a parte específica do curso, então vocês já tiveram contato com isso, ou no ensino médio, né, mas basicamente o bioma ele é o conjunto, né, da vida vegetal e da vida animal, né, que existe num determinado espaço geográfico e, né, vão ter ali algumas condições climáticas e algumas características que, né, transformam aquilo tudo num grande ambiente. Dentro de um bioma, a gente tem vários ecossistemas. Então, a Mata Atlântica, que é um dos grandes biomas do Brasil, né, ela tem ali restinga, tem manguezal, tem a floresta, tem campos, né? Então nós temos ali vários ecossistemas ali dentro, as bacias hidrográficas, a água, aqui no Rio de Janeiro especialmente, né? Embora a Mata Atlântica não seja só do Rio de Janeiro, mas a água aqui no Rio de Janeiro depende diretamente da existência da Mata Atlântica, né? Então isso é muito importante. A gente tem hoje a Mata Atlântica abrangendo 15% do nosso território e ela atravessa aí 17 estados. Então, por isso que a gente fala tanto da relevância, né, desse bioma, porque ele realmente ele é amplo, né, em relação ao quanto ele ocupa, né, o quanto de locais, geograficamente falando, ele ocupa. 72% da população brasileira, né, vive nesses estados e são dependentes de alguma forma da Mata Atlântica. Né? Só que hoje a gente não tem mais de 60% desse espaço. Né? Nós temos remanescentes, né, como ali na Serra do Vulcão, que faz parte do Parque de Nova Iguaçu, que é, como eu falei, no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, isso demonstra já, né, inicialmente, o quanto nós temos aí a relevância de estar tratando desse assunto. Só para trazer o dado mais exato, né, hoje a gente tem 12,4% da Mata Atlântica que existiu originalmente. Tá? Então, pensem aí no quanto, né, nós perdemos. E isso a contar desde lá daquele momento inicial mesmo, da degradação inicial. Né, a grande abertura desse processo foi a extração do pau-brasil. Tá? Quando descobriram a madeira pau-brasil, né, que tem uma cor especial, tem uma densidade especial, e perceberam quanto essa madeira poderia ser valiosa, começou-se ali né, a derrubada das árvores, a abertura da floresta e a chegada de pessoas para colonizar aqueles espaços. A gente sabe, aumentou a urbanização, diminui a floresta. Tem 145 milhões de brasileiros que habitam a área da Mata Atlântica hoje. Tem várias áreas, né, que são exploradas, agricultura e agropecuária, além da extração da madeira continuar sendo frequente. Tem a expansão urbana desordenada, a industrialização, o lixo, né, os resíduos e a poluição, que a Patrícia citou bem ali nas ações do Instituto. Então, assim, a gente tem uma floresta que está agonizando, né, e que continua sendo muito atacada. O Parque do Vulcão, né, que é onde tem a Serra do Vulcão, ele é um parque nacional, parque natural, na verdade, chamado de Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. E ele foi criado em 1998. Né? Então, os parques naturais, né, eles são unidades de conservação e, por isso, eles têm ali uma relevância científica, uma relevância ambiental,
E ali você tem ali um patrimônio genético, você tem uma flora e uma fauna. Algumas vocês encontram em outras regiões, mas algumas elas são endêmicas, ou seja, elas são específicas daquela região, tá? E aí, para quem é do Rio de Janeiro, né, fica aí o convite que a Patrícia já tinha feito de visitar, né, não só a Serra do Vulcão, mas o parque como um todo, porque tem várias cachoeiras, né, tem algumas trilhas ali para fazer caminhada, tem, né, rapel, então tem várias oportunidades ali, e quem não é, quem sabe, o dia que vier ao Rio, pode aí aproveitar essa oportunidade para conhecer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu queira trazer para vocês. Quem ainda não chegou nessa parte, quando vocês chegarem na disciplina de ecologia, vocês vão ver um pouquinho a respeito sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Que foi colocado aí pela Lei 9.985 de 2000 e que abriga aí, que dá, né, os requisitos para formação de unidades de conservação, que são unidades que têm o objetivo de preservar os biomas e os ecossistemas. Existem 12 categorias, o Parque Nacional é uma delas, e esse sistema ele é previsto na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Todas essas informações são essenciais para o trabalho de vocês enquanto gestores ambientais, inclusive se, né, resolverem atuar nessa área de recuperação de áreas degradadas, educação ambiental, né, e se procurarem trabalhar com qualquer bioma. Essa relação biomas, unidades de conservação hoje é muito forte, porque as unidades de conservação são um meio legal, né, que se encontrou de manter algumas áreas preservadas de alguma forma e evitar a perda ainda maior dessas áreas. Infelizmente, a gente tem muita coisa legal acontecendo na floresta, não só na Mata Atlântica, na floresta amazônica, por exemplo, a gente tem ali a instalação de vários e vários garimpos, né, que vão acontecendo dentro dessas unidades de conservação, né? Então, a gente carece de fiscalização, carece de uma visão mais técnica e mais séria. A ideia do poder público atuando, né, aqui no Brasil ainda é muito falha, ou quase totalmente falha, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão. E as ações, como as ações do Instituto, elas acabam tendo relevância para manter essas unidades de conservação, e ainda que com todas essas dificuldades, né, que foram trazidas aí pela Patrícia, pelo Rui, elas vão, né, atingindo a população, ainda que de uma forma lenta, né? Então, a gente não pode desistir, a gente precisa pensar nessa atuação. Daqui da formação de vocês, alguns de vocês vão trabalhar para o poder público, outros vão trabalhar em institutos como, né, o EAE, vão trabalhar com consultorias, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa visão de que a gente precisa ter a teoria, mas que existe um trabalho ali que a gente só descobre realmente quando está com o pé no chão ali, quando está com a mão na massa. Ok? Quer complementar alguma coisa, Patrícia? Sim, queria colocar aqui em compartilhamento a parte dos slides que tem aí o contato, né, das mídias sociais. O pessoal que quiser acompanhar o trabalho, né, ou fazer parte do grupo. Deixa eu só abrir aqui e deixar um pouquinho. Quem sabe também não usar como inspiração para aplicar esse trabalho na sua própria região, né? Já que a gente tem pessoas aqui de várias regiões do Brasil, então é interessante, né, esse contato. Pois é, eu não sei se o pessoal consegue ver, porque quando amplia parece que some, né? Na verdade, eu tá aqui no finalzinho. Não estou vendo nenhuma tela sua, mas se você quiser depois eu mando a apresentação para o pessoal. Ah, tranquilo, então. Pode deixar também. Agora abriu. Ah, tá. Pode deixar também o meu contato, né? Quem quiser fazer contato para participar do grupo de voluntários, mesmo que seja só para receber as informações, né? Tá ali
acompanhando como se desenvolve o trabalho, porque tem pessoas de vários locais, a gente tem gestores de vários municípios, e aí eles estão sempre também colocando palestras, cursos, né, que possa interessar alguém, enfim, é uma troca mesmo. Né? O grupo não é só para você fazer parte da ação de plantio, você pode participar de forma remota, né? Que tenha uma reunião na qual interessa o assunto, e você tem acesso àquilo, tranquilamente você pode participar, algumas reuniões são abertas, né? E vários cursos aparecem, né? Desde universidades públicas até as particulares. Então, a gente tem uma chuva de informações ali que pode interessar alguns alunos do grupo, tá? Com toda certeza, não tenho dúvida. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, gente, Patrícia, muito obrigado pela sua participação, tá? Patrícia está sempre colaborando muito com a gente aqui, participando dos nossos eventos também, sempre que pode, como espectadora e às vezes como palestrante, e é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, imagina. Agradeço a paciência. É sempre um Agradeço muito a prazer. oportunidade. Obrigada. É sempre um prazer. Rui, muito obrigada também pela presença, né, por ter vindo aí prestigiar a Patrícia e a nossa palestra. Está convidado toda vez que quiser participar também, tá? Fica à vontade. Está sempre Posso aberta só a nossa fazer porta. um parêntese? Claro. Meu pai está na sala. Ô, papai da Patrícia, bem-vindo também. Está Que aí ótimo! acompanhando. Que ótimo, prazer, um prazerzão. Queridos, então, né, um prazer enorme estar com todos vocês, alunos. Caso tenha alguma dúvida depois, queiram fazer alguma pergunta depois, é só perguntar. Eu coloquei ali o formulário de presença, vocês preencheram para poder emitir o certificado depois. Está ali no chat. Quem tiver alguma dificuldade para acessar, depois fala comigo. Vocês conseguiram preencher? Porque depois que a gente encerrar a sala, aí alguns de vocês vão perder esse acesso, tá? Então, vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui para quem quiser acessar a lista. O Dani Eber, quer falar alguma coisa, querido? Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. A respeito aí da lista de presença que a senhora perguntou agora, eu até citei a professora Vera lá no grupo, né, que eu não estou tendo acesso ao chat, então não pude assinar a lista. Aí eu queria ver com a senhora o e-mail, alguma coisa que eu possa passar. Eu vou mandar para a professora Vera e peço ela para te encaminhar. Tá ok, então. Muito obrigado. Nada, querido. Vou ficar aqui 5 Oi, minutinhos com a Luana, sala aberta, boa tá, noite. gente? Oi, querida. Também não estou conseguindo acessar o chat, não. Tá bom, eu mando para vocês, então, Parei de falar porque eu fechei o microfone. Quem tiver o meu contato direto, me chama lá no WhatsApp ou por e-mail que eu mando para vocês. O Dani Eber, como é de administração, eu peço a professora Vera para encaminhar. Ô, Luana, tá bom, obrigada, a Patrícia hoje ficou quietinha. Ela sempre Chegou participa agora. muito. Olha, Chegou agora, eu nem Patrícia. pude falar, porque aí eu peguei o assunto no final, aí eu falei assim, poxa, a Patrícia Batista arrasando aí, o pouco que eu já peguei dos comentários da Luana, mas aí eu vou olhando o que já está sendo falado, mas eu não gosto, a Luana sabe até disso, quando eu pego alguma coisa no meio, aí no final eu meio que fico só esperando, Só ver o que o pessoal observando e ouvindo, pensa. né? Na verdade, esperando para ver se alguém ia fazer alguma pergunta para que eu pudesse entender melhor sobre o que foi. Mas como ninguém fez nenhuma pergunta, eu não ia fazer uma pergunta aleatória
né, sem nem saber direito o que foi o assunto desde o início. É porque realmente eu já saí tarde do trabalho, mas quando eu pego todas que... Eu participo de todas, mas quando eu pego no início, aí sempre que eu Luana quase quer estou, me eu vejo a matar, sua porque... participação. A Luana, eu sei que no fundo ela quase quer me matar, porque eu acabo levando o negócio até... Aí eu levanto a mão 500 vezes, fico falando até... O negócio era para terminar às 9, vai terminar às 10h30. Então fica a Patrícia ruim, fica alonga. Mas É. tá gravado como sempre, tá? Amanhã eu passo para o YouTube, compartilho o link para quem quiser assistir novamente também, tá? Então você vai conseguir assistir desde o início. Pois isso daí é que eu fico sempre feliz, porque aí eu posso acessar quando eu perco alguma coisa, eu acesso e fico sempre por dentro do que está acontecendo, porque todas, desde o início do curso, tudo que a Luana fez, tudo que ela bota, todos os convidados, poxa, pessoas espetaculares. Não tem assim, teve um que foi mais... Não, são sempre aulas espetaculares, assuntos que sempre, em alguma determinada parte da matéria, você vai precisar para alguma coisa, e aí são experiências que não foram experiências minhas, mas eu considero que fazem parte da minha trajetória, porque eu estou escutando, né, o que a pessoa tem para contar, o que ela tem de experiência, e aí são coisas que eu vou levar para a minha vida, e a gente tem que ser um filtro, né? Eu me considero né, assim, Patrícia? filtro. A oralidade é muito importante. Esponja jamais, porque a esponja só está ali sugando. Não, a gente filtra o que é bom, e aí o que não for, vale como experiência também. Porque é sempre bom a gente ouvir uns negocinhos assim, que tem umas viagens assim, de um ou outro, mas, enfim, faz parte, porque acaba, às vezes, envolve assuntos. Às vezes é sobre um assunto, aí daqui a pouco alguém fala de alguma coisa de política, aí alguém... Aí tem umas viagens, de vez em quando, aleatórias, mas tudo Normal, faz parte, faz da parte. vida, faz parte. Isso Senão a aí. gente não tem nem motivo... A gente tem que ir também, né? Então, a gente absorve aquilo ali e filtra e leva para frente. Mas, assim, com certeza... Já vou agradecer, já vou falar que foi ótimo da Patrícia, porque com certeza foi. A Luana, sempre convidados maravilhosos. Sempre os palestrantes são todos maravilhosos. Se eu não elogio na hora, depois, quando eu assisto, eu falo, porra, podia ter elogiado, podia ter falado alguma coisa. Mas, enfim, fica sempre o elogio, porque são sempre aulas maravilhosas, porque a Luana é uma pessoa incrível, a professora Raquel também, espetacular. São duas professoras, assim, que acrescentam muito na nossa vida acadêmica. Acadêmica. Me perdi, Luana. Hoje o dia não foi bom. Cansaço. Não foi bom. Olha, essa segunda-feira foi segunda-feira parecendo que era, sei lá, dezembro. Sabe quando todo mundo recebe e aí todo mundo te enlouquece? É porque eu trabalho em autoescola, então o povo de final de ano é aquele povo desesperador. Hoje parecia que, não sei se alguém distribuiu dinheiro na rua, porque assim, a autoescola veio gente do fim do mundo, foi enlouquecedor da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora. Eu não sei o que aconteceu hoje. Então hoje foi um dia meio atípico. E aí